Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao Momento Sublime de hoje. Quero convidar a todos para conversarmos sobre um assunto muito especial, que é a nossa eleição em Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos orienta de um modo muito especial, que Deus tem planos extraordinários para aqueles que creem no seu nome, para aqueles que entregam as suas vidas a Jesus Cristo, para aqueles que confessam os seus pecados e creem que Jesus Cristo morreu na cruz em seu lugar. Creem também que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e tomaram a decisão maravilhosa de entregar tudo que tem, tudo que é, nas mãos do Senhor. Então a palavra de Deus nos anima muito a respeito desse assunto. E nós vemos na Bíblia todo esse interesse de Deus por nós. É verdade. Quando Jesus disse lá, e João escreveu, porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós temos nesta sentença, nessa frase, nessa expressão, a declaração do amor de Deus por todo o mundo, por todas as pessoas do universo. Então, o plano de Deus inclui o mundo inteiro. E ao enviar o seu Filho Jesus ao mundo, ele o fez no desejo de salvar toda a humanidade. Isso é maravilhoso. Lá no livro de Deuteronômio, no Velho Testamento, no capítulo 7, verso 6, Moisés escreve o seguinte: entre todos os povos da terra, ele, Deus, escolheu vocês para serem dele. Aqui, Moisés está se referindo ao povo de Israel, a nação eleita, povo que Deus separou para, através desse povo, se revelar ao mundo, enviando o seu Filho Jesus, o Messias, Salvador da humanidade. Então, no meio de todas as nações, de todos os povos, Deus escolheu um povo, uma nação. Não para salvar apenas aquele povo, mas para, através daquele povo, salvar todos os outros povos. Então, esta era a intenção de Deus, esse é o plano divino para a salvação da humanidade. Mas Deus escolheu. Deus foi lá e escolheu aquelas pessoas. Eu escolhi vocês. Vocês quem? Você poderia estar se perguntando, né? João capítulo 15, versículo 16, o Senhor Jesus diz: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Estava se referindo, é claro, aos discípulos que ele havia separado, escolhido no meio de outros discípulos, inclusive, para fazerem a obra. Mas também essa passagem ela se refere à salvação. Nós fomos escolhidos por Deus em Cristo Jesus para sermos salvos. Então, a iniciativa partiu de Deus. Do homem, a iniciativa foi pecar, se afastar de Deus, desobedecer a Deus, contrariar os planos de Deus. Mas a iniciativa de Deus foi salvar, providenciar um caminho, providenciar um jeito, perdoar o pecador e dar a ele uma segunda chance. Na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, Paulo diz assim: antes, muito antes, né, Deus já havia nos escolhido em Cristo para sermos dele. Então, antes mesmo da criação, antes do homem pecar, antes do homem cair, Deus já havia decidido salvar e salvar através de Cristo Jesus. Paulo está falando sobre a fé em Cristo, falando sobre Jesus, o nosso Salvador. O mesmo apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, diz assim: Deus os escolheu pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, para vos tornar povo dedicado a Ele. Para tornar vocês um povo dedicado a Ele. Aqui o apóstolo Paulo já está se referindo não à nação de Israel, mas à igreja
do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje é o povo de Deus, escolhido por Deus para proclamar a mensagem de salvação ao mundo inteiro. Por quê? Porque Deus escolheu salvar todas as pessoas. Ele quer salvar todas as pessoas. Entretanto, somente as pessoas que creem nele, que confiam nele, que entregam a ele as suas vidas, poderão ser salvas. Porque, caso contrário, o pecado domina, escraviza as pessoas. Mas quando o apóstolo diz que em Cristo Jesus fomos escolhidos em Cristo Jesus, ele está se referindo como uma pessoa que vai escolher uma cor, uma paleta de cores, e ele vai então escolher uma cor para pintar a sua casa. Então ele parte da paleta, ele pega o catálogo, ele pega aquela paleta de cores e vai escolher. Então é como se o dono da loja, o vendedor, dissesse: as cores que você quer é dessa marca, é dessa paleta, pode ser qualquer cor dentro dessa paleta. Então, a salvação de qualquer pessoa está em Cristo Jesus, nada fora de Cristo, nada através de outros caminhos, não há outra possibilidade de se alcançar a vida eterna. Então, nós vamos a Cristo Jesus e quando entregamos a Ele a nossa vida e confessamos a Ele os nossos pecados, Ele nos perdoa, porque Ele, somente Ele, morreu na cruz em nosso lugar. Então, amados, vejam bem que coisa maravilhosa e extraordinária. Deus nos escolheu em Cristo Jesus para sermos o povo dele. Se você, meu irmão, minha irmã, se você já entregou a sua vida a Jesus, então você é meu irmão, você é minha irmã. Somos filhos de Deus, pertencemos ao povo de Deus, tremendamente amados por Deus, preservados por Deus, guardados por Deus, esse Deus que nos ama sobremaneira. Ele escolheu a mim, escolheu a você e escolhe qualquer outra pessoa que queira reconhecer-se pecadora e reconhecer e crer que Jesus Cristo é o caminho certo, o caminho para a vida eterna. Pense nisso. Agradeça a Deus constantemente por sua comunhão com Ele através de Cristo. Agora, se você ainda não tem Cristo como seu Salvador, eu gostaria que você soubesse que você ainda não faz parte do povo eleito de Deus. Eu estou falando de religião, não estou falando de igreja. Eu estou falando de ser eleito em Cristo Jesus. Tome a sua decisão antes que seja tarde demais. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu em Cristo Jesus para pertencermos ao Teu povo. Muito obrigado. Fazemos parte do povo eleito, a nação santa, a nação eleita, eleita pelo Senhor, para o louvor da sua glória. Obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado por tua graça extraordinária e quero te pedir que o teu Espírito Santo continue fazendo a tua obra nas vidas das pessoas que estão participando deste vídeo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.